eu preciso, entendeu? Eu preciso ficar atenta. Eu fiquei assim, ó, lendo. Atentíssima, não posso deixar passar nada. Meu Deus, o que tá acontecendo? Como se a gente, na nossa sociedade, já não fizesse isso, né? Já não lucrasse com a ideia de reino de Deus, com a ideia de salvação, com a ideia de Deus, enfim. Oi, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta e dessa vez para conversar com vocês sobre indicações de leituras. Vocês sabem que eu amo fazer esses vídeos para vocês, que eu sou a mais nova colecionadora de quadrinhos e hoje eu trouxe, 3 indicações para vocês de leituras que foram difíceis para mim, um pouco difíceis, mas que valeram a pena. Primeiro que eu vou falar aqui, esse aqui, Traço de Giz, do Miguel Ancho Prado. Olha aqui, quem trouxe para o Brasil foi a editora Pipoca Nanquim. O Miguel Ancho, ele é espanhol e ele foi quem escreveu essa história e desenhou também, inclusive com artes maravilhosas. As cores são muito lindas desse quadrinho aqui. Do que trata essa história aqui, Traço de Giz? Bom, tem uma ilha bem pequena, assim, minúscula, no meio do oceano. Ela tem um deck, né, onde param as embarcações, grande, bem grande, branco. E aí ele forma esse traço, que como é branco, parece um traço de giz, no meio do oceano. E aí, por isso o nome. A ilha é bem pequena, só que esse lugar de parador de barcos é um lugar enorme para parar vários e vários barcos. E aí o Raul, que é o personagem principal dessa história aqui, ele se perde no meio, ele tá navegando assim, e ele se perde e vai parar nessa ilha, né? Tem uma tempestade e ele vai parar nessa ilha, e lá ele encontra a Ana, né, que também tá ali de passagem, e ela encontra 2 pessoas que moram naquela ilha, que é um hotel, uma estalagem, que é a única coisa que tem naquela ilha, além de um farol quebrado, que ninguém utiliza. E aí, nessa estalagem, mora uma mulher, acho que é Sara o nome dela, e o filho. O Raul chega, ele tá perdido, ele conversa com a Ana, ele se interessa pela Ana, se apaixona por ela, mas ela não tá muito interessada nele, porque ela tá esperando outra coisa, outra pessoa. Ela tá ali por um motivo muito específico, e as conversas do Raul com a Ana não fluem bem. Ele tenta ser simpático e não consegue, ele tenta fluir uma conversa e, enfim, toma uma patada. Ela não se entende com ele não se entende com ela. Por sua vez, ele com a Sara e com o filho também, tudo muito estranho, tudo muito nebuloso. E aí tem uma lenda nessa ilha que se 3 barcos atracarem naquele deck ao mesmo tempo, alguma coisa ruim, alguma coisa muito estranha acontece ali. E aí o Raul diz que não, que isso é bobagem, que não acredita nisso, mas a Sara tá preocupada, e a Ana diz que existem mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa avó filosofia, né? E aí atraca mais um barco ali, com mais 2 personagens, né, que entram nessa história. E a partir daí eu não posso contar porque é spoiler, mas essa história, gente, ela é muito legal, assim. E o prefácio, que é do Sidney Guzman, o Sidney Guzman, ele vai te instigando de um jeito que eu fiquei, meu Deus do céu, não sei se eu tô preparada para ler essa história, assim. Olha só, o último parágrafo do prefácio do Sidney Guzman para essa edição aqui da Pipoca Nanquim. Primeiro que ele diz, traço de genialidade, esse é o título. E aí no final ele fala assim, em 2001, quando esteve no Brasil para o Festival Internacional do Quadrinho de Belo Horizonte, Miguel Ancho Prado concedeu uma entrevista para o Universo HQ. Montei a pauta inteira e inseri uma pergunta sobre a obra. Veja como ele respondeu. Abre aspas para Miguel Ancho. Tem gente que me diz que gostou muito de Traço de Giz, mas que não entendeu bem. Acho um pouco esquisito.
Uma vez eu estava dando autógrafos em um festival e uma mulher que estava havia 2 horas na fila chegou até mim e começou a falar que leu umas 10 vezes em que achava ter finalmente entendido. Aí tirou um caderno do bolso com várias anotações. Fez tabelas cronológicas, tinha rabiscos e etc. Explicou a história toda. E aí falei que ela entendeu bem. Risos. Pois bem, agora é a sua vez. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei, gente, eu não posso sair dessa HQ sem entender. Eu preciso, entendeu? Eu preciso ficar atenta. Eu fiquei assim, ó, lendo. Atentíssima, não posso deixar passar nada. Meu Deus, o que está acontecendo? E aí, eu li, traço de giz toda. Cheguei à minha conclusão, mas eu tava tão pirada com essa coisa de as pessoas não entendem, muita gente não entende, e aí as pessoas falando, olha, tem que ficar atento a todas as pistas, não sei o que. Eu fiquei atenta a tudo, que quando eu cheguei à minha conclusão, eu falei, gente, eu acho que não foi isso que aconteceu, não. Será que eu perdi alguma coisa? Será que eu tô errada? No final das contas, era mesmo que eu tinha entendido. Não é tão difícil assim, como me botar esse... Gente, real, eu fiquei com muita sensação assim, gente, eu não vou entender, acho que eu não entendi traço de giz, mas dá pra entender super bem, porque ele insere um elemento fantástico aqui, sabe? Eu achei que era tudo sobre lógica, mas não é. Vocês ouviram um galo cantar? Você já sabe o que fazer, né? Like. Então, e aí eu fiquei me perguntando se eu tinha entendido ou não, mas no final eu entendi sim, a história é muito, muito boa, é uma história muito, muito humana, sobre relações humanas, sobre como a gente pode se equivocar muitas vezes, sobre como a gente tenta fazer o certo, mas a gente muitas vezes não consegue e a gente fica num loop de erros. E aí no final é inserido um elemento fantástico, muito legal, muito interessante, que dá um outro ar para a história. E essa história aqui, os elementos dela são tão legais, né? São tão sensíveis, é tratada com tanta sensibilidade essa história aqui, que eu li ela deve ter o quê? 1 mês já, pouquinho mais de 1 mês até. E aí, sério, uns 2 dias atrás, eu me parei pensando nessa história, refletindo e criando uma teoria aqui em cima disso aqui. É um quadrinho daqueles que ficam com você. Você acabou de ler, você entendeu, nossa, foi isso que aconteceu, como assim, meu Deus, o quê? What? Mas depois você vai ficar pensando naqueles elementos que foram colocados aqui de maneira muito delicada, muito sutil. E é uma história muito, muito legal, traço de giz, assim. É realmente um quadrinho que te exige um pouco do leitor a sua atenção, o que é muito legal, né? Mas te recompensa. Mas eu não fiz cronogramas, não fiquei pirando assim como a moça lá, não, tá? Não precisa disso tudo. Ela fez porque ela tava com tempo, sei lá, né? E aí, nesta seara de leituras difíceis que valem a pena, temos essa daqui, ó. Deus em Pessoa. Dessa vez a editora é a Comic Zone. Esse quadrinho aqui é do Marc-Antoine Mathieu. Não sei se é assim que fala. Ele é francês, ao que consta. Ó, esse aqui veio um marcador de página maravilhoso. Ai, gente, inclusive editoras que fazem marcador de página exclusivo me ganham, porque eu amo marcador de página. Esse quadrinho aqui conta um momento da história do mundo em que Deus em pessoa, por isso o nome, veio para a Terra. Veio aqui, veio conversar conosco, tete a tete, se mostrar, falar com a gente. E aí, esse quadrinho aqui vai por um lado muito, muito, muito legal, que é falar da nossa sociedade capitalista, como tudo, absolutamente tudo, vira mercadoria, e como tudo que importa tem que ser consumível, tem que gerar lucro. É como se a vinda de Deus ela só tivesse sido importante ou marcante neste momento aqui, porque Deus virou um produto comercial vendável, ao ponto de sair do controle. Deus virando marca, e aí todo mundo quer escrever sobre Deus, e aí as pessoas querem fazer música. Gente, tem um parque temático, sério. Eu não sei se é spoiler, eu acho que não, porque tem tanta coisa aqui, que isso aqui não é spoiler, mas essa parte é a minha preferida desse quadrinho,
que é o momento que eles mostram o parque temático que eles fizeram para comemorar a vinda de Deus em pessoa, para nos ver, né, para estar conosco. E aí começa aqui, ó. E aí esse reino de Deus vai para frente, é um parque que é para simular o reino de Deus. Olha isso. Como se a gente, na nossa sociedade, já não fizesse isso, né? Já não lucrasse com a ideia de reino de Deus, com a ideia de salvação, com a ideia de Deus, enfim. E aí eles vão narrando o que vai ter na God's Land, né? E aí um deles pergunta, ó, e o restaurante? É aqui. Só vai servir alimento para o espírito. O cardápio trará as opções: cânticos, preces, contemplações, meditação e etc. A margem de lucro é imbatível, ainda mais porque economizamos no fundo musical eterno. E esta atração seria um inferno, um velho conceito que anda em desuso e voltou à moda. Vai ser uma grande atração do parque. As pessoas vão fazer fila para passar tédio. Uma passagem obrigatória onde não há absolutamente nada para fazer. Durante meia hora. Mano, muito bom. Meia hora, mas é um pesadelo. Não fica muito pesado? Pensamos em proibir para menores de 16 anos. E a lojinha da saída? Completa. Ali também fizemos uma inovação. As almas pagam pelas lembrancinhas, mas não podem levar. E assim saem com um sentimento gratificante de terem resistido ao mundo material. O status de alma tem que ser merecido. Olha, gente, assim, é muito bom. Tem umas sacadas muito, muito, muito legais nesse quadrinho aqui, Deus em Pessoa. E aí você vai me perguntar, tá, Maristela, então por que é difícil? Por que você achou a leitura difícil? Porque tem alguns momentos que o texto é um texto truncado, porque imagina, a gente está falando de Deus, o Criador do céu e da terra, a gente está falando do ser existente que existe sem ser criado, que sempre foi, nunca deixou e nunca deixará de ser, que não tem início, não tem meio, não tem fim. Para que Deus existe? Quem criou Deus? Qual o sentido de Deus no mundo? Se Deus existe, ele se importa? Se ele se importa, por que ele deixa as coisas que acontecem acontecerem? Tudo isso tem aqui nesse quadrinho, inclusive a humanidade resolve processar Deus nesse quadrinho aqui, o que é muito legal. E aí o Mathieu, ele faz os textos de Deus, né? Deus falando. Imagina Deus falando, imagina Deus respondendo as perguntas, né? São respostas complexas, são conversas complexas, são perguntas complexas. Então não é um quadrinho que você lê facilmente, não, assim. Para digerir tudo, para digerir a arte, para digerir o que estava sendo dito, para aproveitar melhor a leitura, eu li esse quadrinho aqui, que não é grosso nem nada, em 3 dias. Porque eu não consegui ter tempo para ler tudo direto como eu gostaria, dando a atenção que eu gostaria. O texto não é um texto fácil, é um texto que te faz parar para pensar, tipo, calma, peraí, o que ele disse aqui? Como assim? Sabe um texto que você para e fica só o meme da Nazaré? Então, é isso aqui, Deus em Pessoa. Então vale a pena ler com calma. E é muito, muito bom. Muito, muito bom. O final, gente, eu fiquei ainda me perguntando se eu gostei ou não do final, sabe? Ainda não sei responder pra vocês se eu gostei. Do traço de giz, gostei muito do final. O final realmente é aquele momento que você fala, opa, o que aconteceu aqui? Mas Deus em Pessoa foi complexo. Ao mesmo tempo que foi muito simples. Então eu fiquei, cara, o que aconteceu aqui? Mas a leitura como um todo é muito, 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 muito boa. E o acabamento dado para esse quadrinho aqui é maravilhoso. Ele tem aquele soft touch, que é uma delícia de tocar. E a história é muito boa. E deixei pro final, ó, o relatório de Brodeck. Então, antes de eu ir para esse último quadrinho, para essa última indicação, eu vou pedir para você, por favor, se inscreve nesse canal se você não é inscrito, se não é inscrita. Ativa o sininho para receber notificação de vídeo novo. Aqui a gente fala de leituras, a gente fala de séries, a gente fala de questões sociais, questões raciais, autoestima, beleza. Para falar de beleza, beauty, a gente tem o nosso Instagram,
Lá a gente trata muito mais disso, né? Beleza, maquiagem, estilo e tudo mais. E também a gente tira umas gracinhas, faz uns sarros lá, se diverte. Então vai lá, @papo de preta, tá bom? E todos os links das nossas redes, nosso apoio, se você quiser ajudar esse canal, a nossa coleção com a Chico Rei também. Tudo aqui na descrição, beleza? Show! A gente tem o relatório de Brodeck. Ó como é que é lindo esse quadrinho. Também da Pipoque Nanquim. Olha como é que ele é. Ó. Ele tem essa luva aqui pra você guardar ele em pé, porque na verdade ele é assim, ó, deitado. Como se fosse um bloco de anotação, sabe? Que você pode usar ele assim, pode usar ele assim. Então, a gente lê assim, ó. O relatório de Brodeck. Gente, é do Manu Larsonneux, também um francês, e é baseado num romance de Philippe Caldel, né? Baseado num livro. E aí, esse quadrinho aqui, a gente não sabe exatamente onde ele está se passando, nem quando, que é, aliás, uma premissa desses três aqui. Não tem essa coisa, na Espanha, na Alemanha, no Brasil, sei lá, na Nigéria, não tem essa indicação, sabe? E aí você acompanha o protagonista, que é o Brodeck, né? Fazendo um relatório que lhe foi solicitado. Ele mora num vilarejo assim, pequeno. Aqueles lugares onde todas as pessoas se conhecem, todo mundo sabe há quanto tempo um mora aqui, a família do outro, quem chegou novo, quem é forasteiro, esse tipo de lugar, né? E o Brodeck cresceu nesse lugar. E aí o que aconteceu é que veio um forasteiro passear, foi conhecer a cidade. E aí as pessoas de dentro daquela cidadezinha ficaram muito incomodadas com aquele homem, de não saber de onde ele vinha, o que ele queria. E aí a gente começa a primeira cena, o Brodeck chegando em uma taverna, assim, um espaço para comprar manteiga. Estavam todos os homens da cidade reunidos lá. E aí eles falam pro Brodeck: olha, você faz os relatórios aqui da vegetação desse lugar, para levar lá pro governo. Você fala de como a gente vive aqui. Você vai ter que fazer o relatório de a gente ter assassinado esse cara, esse forasteiro, e você vai ter que explicar para eles que a gente teve que fazer isso. E aí o Brodeck não entende nada. O Brodeck fala: mas eu não tava aqui, eu não vi nada. Eles falam: mas você vai ter que fazer. E aí com ameaças e tudo mais, ele vai ter que fazer este relatório e explicar um assassinato que ele não viu, que ele não estava presente, que ele não sabe o que aconteceu. E aí a gente vai acompanhar o Brodeck entendendo o que aconteceu, falando de si mesmo, da sua própria história, para entender quem são essas pessoas, qual é esse lugar e por que eles chegaram até aquele momento de fazer o que eles fizeram. E cara, o relatório de Brodeck, eu levei uma semana para ler ele todo, porque é um quadrinho parrudo, ele não é pequenininho não. A arte é linda, então muitas vezes eu parava só para ver a arte, assim, tem muitas coisas, expressões faciais, sabe? E fala muito sobre a nossa humanidade, sabe? Sobre o que o medo pode fazer conosco, sobre nós tomarmos atitudes que nós jamais acreditaríamos que nós tomaríamos, de nós sermos capazes de coisas que nós jamais acreditaríamos que nós seríamos capazes, né? Tem um momento dessa HQ aqui contando a história do Brodeck que faz alusão à Segunda Guerra Mundial, ao nazismo, aos campos de concentração na Alemanha. O Brodeck foi uma dessas pessoas que foi preso e foi para os campos de concentração. E aí ele conta também o que ele fez para sobreviver, o que ele foi obrigado a fazer para sobreviver. Ele conta como ele chegou lá, e como as pessoas foram capazes de delatá-lo para que ele estivesse naquela situação, o que a guerra pode fazer com uma pessoa, com uma população. O relatório de Brodeck é um quadrinho muito sensível, muito humano, que causa muitas reflexões, assim.
Se você tá lendo o relatório de Brodeck e você não refletiu em nada a respeito de nós, enquanto seres humanos, é porque você não leu direito, volta e lê de novo, com calma. Vale muito a pena, assim. E o relatório de Brodeck tava para esgotar, e aí eu falei, não, eu vou ter que correr, eu vou ter que comprar esse quadrinho aqui. Comprei, e muita gente falando, nossa, esse quadrinho é maravilhoso, nossa, esse quadrinho é um dos melhores do Pipoca, nossa, esse quadrinho, não sei o que, piriri pororó. Fui lá, comprei e não me arrependi, assim. Demorei um pouco também, no começo eu tava, nossa, meu Deus, que chato. Mas aí é isso, você vai insistindo, você vai entendendo aonde a história quer te levar, não é nem onde a história quer chegar, é para quais caminhos ela quer te levar, né? Relatório de Brodeck é sobre isso, assim, é muito mais sobre a jornada que você tá percorrendo com esses personagens do que sobre o caminho final, assim. E, putz, vale muito a pena o relatório de Brodeck. Não sei se tem mais em estoque, não sei se o pessoal do Pipoca vai refazer, vai fazer outra edição, porque é uma edição cara. Esse não é um quadrinho barato, talvez seja o quadrinho que eu paguei mais caro até hoje, porque, olha, o acabamento dele é muito bonito mesmo, mas vale a pena. E aí, é só essa indicação, ó, de leituras difíceis que valeram a pena pra mim. E aí me diz aí quais foram as leituras difíceis que vocês já fizeram, que vocês tiveram que persistir na leitura, mas que no final tudo fez sentido, ou que valeu a pena, que fez vocês refletirem sobre a vida, ou também aquela história, tipo o Traço de Giz, que quando chega no final você faz, meu Deus, como assim? O que tá acontecendo, sabe? Adoro esse tipo de história. Então vamos conversar mais a respeito disso. Tô esperando vocês aqui nos comentários. Quero muitas indicações de vocês. Quem já leu um desses quadrinhos, ou todos esses, me digam também o que acharam, tá bom? Eu vou colocar aqui embaixo os links pra Amazon, gente. Pra vocês comprarem. Eu sempre esqueço disso, né? As pessoas falam, mas onde eu posso adquirir? Normalmente eu compro os meus quadrinhos na Amazon. E aí eu vou deixar os links aqui pra vocês. E se eu não deixar, me cobrem, porque aí eu deixo aqui os links para vocês irem lá direitinho e adquirir qual vocês tiverem preferência, tá bom? Agora sim, eu vou me embora. Se lembra de deixar esse like, se lembra de compartilhar esse vídeo por aí, de nos seguir nas redes sociais também, que é importante pra gente continuar juntinho, coladinho, tá bom? Um beijo enorme, até a próxima, tchau!